Hola, buenas noches, muy buenas noches. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor Liste, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Cumprimento aqui, o pessoal de Colônia do Gurgueia, o pessoal de Lesbão Veloso, Itaueira, Jerumenha, Oeiras. E qual é esse outro polo, Rafael? Deixa eu ver. Queimada Nova, o pessoal de Queimada Nova. Muito boas noites. Cumprimento os colegas professores, as colegas professoras que estão aí nas escolas com vocês e o pessoal que assiste a aula pelo YouTube. Essa aula também é transmitida pelo YouTube, o canal do YouTube, do canal Educação, Bom, a gente vinha de uma sequência em outubro, do pretérito perfeito. Nós trabalhamos o pretérito perfeito e agora a gente vai continuar falando sobre pretérito, ou seja, sobre passado, sobre ações que já ocorreram, só que dessa vez a gente vai trabalhar o pretérito imperfeito, A gente vai trabalhar o pretérito imperfeito. E já é nos conteúdos que fecham aí o nosso final de ano, A gente já está em novembro, então já vai se encaminhando aí para as últimas provas, assim? Beleza, então bora ver o que a gente tem aqui para hoje. Como eu disse para vocês no começo, o conteúdo de hoje é o pretérito imperfeito. A gente trabalhou no mês de outubro o pretérito perfeito. O pretérito perfeito a gente usa para falar de uma ação completamente realizada, Estudiei, trabalhei, viajamos, comprei comida, Esse é o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, repito, dá a ideia de uma ação completamente realizada. O que a gente vai conhecer hoje tem um nome contrário. A gente vai conhecer hoje o pretérito imperfeito, Em espanhol chama de imperfeito. Se no mês de outubro a gente trabalhou o pretérito perfeito, esse mês de novembro a gente vai começar falando sobre o pretérito imperfeito do indicativo. Não é isso? Bom, a gente já começa apresentando ele através de uma tirinha. Aqui diz assim, eu vou ler primeiro em espanhol, o que tem escrito no slide, tá? E aí, vocês sabem, eu leio em espanhol, mas na sequência eu traduzo. Pode ser que até às vezes não precise traduzir, Vocês conseguem entender bastante, mas eu traduzo só para a gente, de repente, não ficar com dúvida caso haja. Então, el pretérito imperfeito. A gente chama em português pretérito imperfeito. El pretérito imperfeito do indicativo es uno de los tiempos que utilizamos para hablar del pasado. En general, sirve para describir situaciones sin precisar el inicio o el final de la acción. Entenderam aqui o que eu quis dizer? O pretérito imperfeito do indicativo é um dos tempos, que utilizamos para falar do passado, para hablar del passado. Em geral, geralmente, serve para descrever situações sem precisar o início ou final da ação. O que ele está querendo dizer aqui na última frase é que geralmente a gente usa para descrever situações sem dizer quando a ação iniciou, ou quando a ação terminou. Geralmente é isso, Quando ele fala geralmente, ele não está dizendo sempre, mas na maioria das vezes, quando a gente usa pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é muito tranquilo de entender. É um tempo verbal fácil, só tem 3 verbos irregulares, e é muito parecido com o português. Muito. Vocês vão ver.
que é muito parecido com o português. O que a gente chama de pretérito imperfeito, tanto em espanhol como em português, é aquela forma de pretérito que a gente usa para contar as historinhas infantis. Sabe historinha infantil? Ou história, né? Quando você fala, era uma vez uma garotinha que se chamava Chapeuzinho e caminhava pela floresta, né? O pretérito imperfeito serve também para a gente falar de ações habituais no passado. Algo que a gente fazia no passado. Quando você vai falar, por exemplo, da sua infância. Ah, quando eu era criança eu pescava com meu avô, eu andava sozinho de bicicleta, a cidade era mais tranquila, não tinha tanta violência. Quando a gente fala do passado, de como era, né, naquela época, naquele tempo, a gente usa o pretérito imperfeito. Então, é isso que a gente vai conhecer hoje no espanhol. Sempre lembrando a vocês que eu trabalho gramática, mostro gramática, cai uma gramáticazinha na prova, né, do jeito que a gente faz aqui, mas o mais importante para a gente é entender, né, conhecer a língua e entendê-la, conseguir ler um texto e entender, né? O nosso objetivo principal é esse, né? Entender a língua espanhola, poder pegar um texto, ler e saber do que ele está falando, né? Bom, veja, na sequência a gente tem a tirinha. Eu vou ler a tirinha primeiramente em espanhol. Antes de ler a tirinha, gostaria de dizer para vocês, apresentar para vocês, eu sei que vocês conhecem. Quem não conhece vai conhecer agora. Essa garotinha, né, é a Mafalda. Essa personagem chama Mafalda. Em espanhol, eles pronunciam Mafalda. Acredito que vocês já tenham visto, porque aparece em português também, espanhol, inglês, enfim. Ela já foi traduzida para vários idiomas. Mas a Mafalda, essa personagem, ela é argentina. Quem criou a Mafalda foi um cartunista argentino chamado Quino. Tá bem aqui no último quadrinho, onde eu estou circulando, o nome dele, né? Quino. Quino é apelido de Joaquim, em espanhol. Se pronuncia em espanhol Joaquim, aí se criou o apelido Quino. Então ele assinava dessa forma, né? Ele já é falecido. Faleceu recentemente, faz muito tempo não, acho que uns 3 anos, algo assim. Ele era muito bom com esse tipo de coisa, o Quino, né? Tanto que a Mafalda é traduzida para mais de 100 idiomas, pelo texto, né? Pelas falas dela. Essa personagem, a Mafalda, ela foi criada para uma campanha de eletrodomésticos. Convidaram ele, né, desenhista, cartunista, para criar umas personagens para ser usado numa campanha de venda de eletrodoméstico. Algo que tivesse identificação com o público, né? Com a dona de casa e tal. E aí ele criou essa turminha. E ela chama Mafalda com a letra M porque o nome da loja era Mansfield, né? Mas a campanha não chegou a ir para o ar, não foi para os jornais, né? Não chegou a ser usado. E isso que eu estou falando para você, essa história, é na década de 60, né? Durante a década de 60 do século passado, né? 60 e tanto aí, tá? Eu estou falando um pouco da história da Mafalda para vocês. Primeiro, para que vocês conheçam, para quem não conhecia a história, né? E também para que vocês, para contextualizar um pouco a tirinha, né? Aqui ele diz assim, leu primeiro em espanhol, tá? Quando vos eras chico, que programa de televisión te gustava más? Quando eu era chico, não havia televisão. Não?
Ela pensa um pouco, né? Terceiro quadrinho. E entonces, ¿para qué eras chico? Que tonto. Entenderam? Muito? Mais ou menos? Dizer que não entendeu nada não existe, né? A gente sempre entende, mas vamos confirmar. Ela pergunta para o pai: quando vós eras chico, quando você era criança, né? Deixa eu explicar aqui algumas coisas. Esse pronome vós é o tudo argentino. A Argentina é diferente até para falar espanhol. Nos países, geralmente, se usa tu. Mas na Argentina, eles usam vós. Então, quando vós eras chico, quando você era criança ou era pequeno, essa palavra chico, que eu estou riscando aqui agora, chico tem feminino. Chica quer dizer garoto, garota, quer dizer também pequeno, pequena. É como se você estivesse chamando criança de pequeno. Ei, pequeno, vem aqui. Espanhol fala chico. Então, quando você era chico, quando você era pequeno ou era criança, né? Que programa de televisão gostava mais? Que programa de televisão gostava mais? Esse mais aqui é o mais do espanhol, ó. Leva acento. Quando você era criança, que programa de televisão gostava mais? E aí o pai responde, aí o pai está valendo. Diz assim, quando eu era criança, quando eu era pequeno, não havia televisão. Quando eu era pequeno, não havia televisão. Aí ela não se pergunta, né? E pergunta no final, e então, para quê? Né? Então, para que você era criança? Então, para que eras chico? Então, por que você era criança? Que tonto. Que tonto quer dizer que bobo, né? Mas que besteira, tá? Eu falei que isso aqui foi criado na década de 60, né? Então, o pai dela, quando era criança, realmente não tinha televisão, não existia. Era rádio, né? Pronto. Mas, aqui, nessa tirinha, eles falam do passado. E essa tirinha está aqui justamente por isso. Porque a gente encontra aqui o uso do pretérito imperfeito. Se eu pedisse para vocês, eu tivesse aí em sala de aula com vocês, né, ao vivo aí e tal, né, aí presencialmente com vocês. Se eu pedisse para vocês me apontarem os verbos no pretérito imperfeito, digo, pessoal, quais verbos aqui da fala, né, deles, você acha que está no pretérito imperfeito? Ó, quais são os verbos? Eras. Quando você era criança, que programa de televisão gostava? Ó, te gostava. Gostava quando era criança. Quando era criança, qual programa gostava? Aí ele diz, quando eu era criança, não havia televisão. E então, para que eras criança? Que tonto. Tá vendo? Eles estão falando da infância do pai, de quando o pai era criança. Por isso eles usam aqui o pretérito imperfeito. Eras, gostava, era, havia e eras, mais uma vez, ali no final do da última fala, do último balão, né? Beleza. Então, bora para frente. Pronto. O que é que eu vou mostrar para vocês? Como é que se conjugam os verbos. Lá em cima diz assim: observa os modelos de conjugação de verbos regulares em pretérito imperfeito em espanhol. Toda vez que a gente fala de verbo, você já percebeu que eu sempre começo pelos verbos regulares? Eu sempre começo pelos verbos regulares, porque são mais fáceis.
E porque também é como a gente começa o conteúdo, né? Pela parte mais fácil, aí vai incrementando, né? Qual é a principal característica de um verbo regular? É que ele não muda o radical. E o que é o radical? É aquilo que sobra do verbo depois que eu tiro o AR, ER, EU e R. Então, para o verbo amar, eu tiro o AR, o que sobrou, o AM, que está aqui de branco, ó, é o radical. Esse fica igual para todo mundo, porque o verbo é regular. Aí você lembra que essa partículazinha de vermelho, eu estou colocando aqui uma seta embaixo, tá vendo? A gente chama de desinência, ou sujeito do verbo. Essa partículazinha vermelha é ela quem concorda com o sujeito e diz quem foi que praticou a ação. Então, para cada pessoa, essa partícula de vermelho, ela muda, né? Ó, eu amava, tu amavas, ele, ella, usted amava. Nosotras amávamos, vosotros amabais e ellos, ellas, ou ustedes, né, amavam. Então, ó, aqui tem uma coincidência. Eu digo, eu amava, ava, é a mesma forma para a terceira pessoa. Ele amava, ella amava, né? Usted amava. Então, ó, eu amava, tu amavas. Tem S no final, na segunda pessoa, ó, amavas. Nós outros amávamos. Vosotros amavais. E eles amavam, com N no final. Se a gente fosse conjugar esse verbo em português, ficaria muito parecido. Eu amava, tu amavas, ele amava muito. Nós amávamos muito. Parece muito, não parece? Negócio que em espanhol é com B, ó. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos. Vosotros amavais e eles amavam. Tá vendo que legal? Qualquer outro verbo terminado em AR, eu faço igual. Quer ver? Bora testar? Verbo cantar. Cantar. Tiro o AR, pego o radical. Eu cantava. Tu cantavas. Ele cantava. Nós outros cantávamos. Vosotros cantabais e eles cantavam. Olha aí. Verbo terminado em ER, faço o mesmo procedimento. Tiro o ER, conservo o radical, que aqui eu deixei de preto, né? Vai até o M, né? Como é verbo terminado em ER, então a desinência vai ser diferente. Termina em ER, né? E não em AR. Então, eu comia, tu comias, ele comia. Nós outros comíamos. Vosotros comíais e eles comiam. Quando eu era chico, eu não comia frijol. Frijol quer dizer feijão em espanhol. Ó, frijol. Assim, ó. Frijol. Ou então poroto. Ó, a gente não chama de poroto. É bonitinho, né? Poroto. Quando eu era chico, não comia frijol. Não comia poroto. Agora veja a coincidência. Verbo terminado em IR, tiro o IR, tá aqui o radical, eles compartilham a mesma desinência, ó, tá vendo? Vivir. Vivir em espanhol quer dizer viver ou morar. Eu vivia, tu vivias, ele vivia. Nós outros vivíamos. Vosotros vivíais e eles viviam. Quando eu era chico, vivia em outra cidade. Né? Beleza? Essas partículas de vermelho, a desinência, a conjugação, deixa eu só olhar aqui. A gente vai precisar para responder os exercícios, tá? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês ou anotarem, terminar de anotar,
ou fazer uma foto, fazer um print. Só não pode ser mais do que isso. Mas o Rafael vai marcar para a gente 2 minutos. Rafael, por favor. Ok, beleza. Então, a gente aprendeu como conjugar um verbo no pretérito imperfeito, né? Esses são os verbos regulares. Aí lembra que eu falei que era bem fácil? Não é bem fácil? Não parece muito com o português? Né? Então, ó, nós só temos 3 verbos irregulares. Aqui diz assim: mira el quadro con los paradigmas de los verbos irregulares en pretérito imperfecto. A continuación, escreve frases conjugando los verbos correctamente. O que é que ele fala aqui em cima? Olhe o quadro com os paradigmas dos verbos irregulares no pretérito imperfeito, que é o que a gente está estudando. Imperfeito. A continuação, escreva frases conjugando os verbos corretamente. Verbo ser, né? Yo era, tu eras, sempre com S no final para tu, né? Ele, ella e usted era. Aí, ó, é igual. Yo era, ele, ella, usted era. Nosotros éramos. Vosotros erais. E ellos eram. Com N no final, né? Em espanhol, as palavras terminam com N. Eu tenho certeza que você deve estar pensando assim: oh, mas é idêntico ao português. Eu digo, realmente é muito, né? Parecido, né? Eu era, tu eras. Ele, éramos, erais, eram. E o verbo ver também é irregular. Como é que é em português? Eu via, tu vias, ele via. Repara que em espanhol o E fica, ó. Eu veía, tu veías, ele veía. Eu veía, tu veías, ele veía. Nosotros veíamos. Vosotros veíais e ellos veían. Ó, repara que em português eu via, tu vias, ele via. Em espanhol tem um E. O E fica. O verbo ver. Então, ó, eu veía, tu veías, ele veía, veíamos, veíais e veíam. E o verbo ir. Como é que é em português esse verbo no pretérito imperfeito? Eu ia, tu ias, ele ia. Em espanhol tem um B.
Yo iba, tú ibas, él iba. Nosotros íbamos, vosotros ibais e ellos iban, tá? Então, yo iba, tu ibas, ele iba, íbamos, ibais e iban. E as pessoas falam assim, tá? Espanhol tem essa vantagem. O que a gente aprende aqui em gramática é como as pessoas falam. Não é diferente, não. Vou deixar 2 minutos também aqui, tá? Deixo 2 minutos e aí a gente vai para os exercícios. Rafael, 2 minutos. Ok, então, agora a gente vai fazer exercício. Aquele modelo de exercício que nós estamos acostumados, né? De teste, de quiz, onde a gente vai escolher a resposta correta. O enunciado repete, marca a opção que melhor completa a frase usando o pretérito imperfeito. Marque a opção que completa, né, que melhor completa a frase usando o pretérito imperfeito, né? Então, ó, tu sempre, lembra que eu falei para você que quando é a segunda pessoa tu sempre tem S no final? Onde é que tem S aqui? Letra B. Eras, éramos ou erais? Qual que é a resposta? Letra B. Tu sempre eras el juguetón de la clase. Essa palavra juguetón quer dizer brincalhão. Vem de rugar. Rugar quer dizer brincar, jogar. Aqui no caso, brincar. Tu sempre eras el juguetón de la clase. Né? Tu sempre eras o brincalhão da sala, da classe, né? Essa forma éramos é para nós outros, não serve. Erais, quando termina com IS, ó, é para vós outros. Os verbos para vós outros, eu sempre dou essa dica, terminam com IS no final, né? Erais. Ok. Agora vocês, né? Como a gente sempre faz. Deixa a questão e o Rafael marca para a gente, Rafael, 1 minuto.
Ok. Então, nós outros. O sujeito agora mudou, né? É outro sujeito, agora é nós outros. Nós outros, iba, ibas, ibas, íbamos ou iban. O nós outros é o nós do espanhol, não é assim? Então, nós outros íbamos. Verbo irregular. Esse verbo aí é o verbo ir. Conjugação do verbo ir. Nós outros íbamos al campo con el abuelo. Nós íamos. Você fala em português. Em espanhol tem um B, né? Íbamos. Todos nós íamos ao campo, para o campo, com o avô. Essa palavra abuelo quer dizer avô. Abuelo masculino, abuela feminino, né? Avô, avó. A resposta na letra D. Nosotros, todos nosotros íbamos al campo con el abuelo, tá? Então, questão 2, letra D. Questão 3, marco para vocês, Rafael, 1 minuto. Vamos lá, então. Ah, quando Joe, mais uma vez, né? Ninho jugava com el perro. Tá falando da infância. Quando Joe era, na letra C. Quando Joe era ninho, ninho quer dizer criança. Quando Joe era ninho, jugava com el perro. Quando eu era criança, brincava, né, ó, jugava com el perro, com o cachorro. Essa palavra perro, com 2 R, significa cachorro, tá? Na letra D, tá com 2 R's aqui, né? Ó, tá errado, isso aqui não existe não, com 2 R's, tá? Éramos, aqui é para nós outros, eram, é plural, terceira pessoa, né? Ellos eram, ellas eram, ustedes eram, e eras aqui é para tu. Então, a primeira pessoa, yo, a forma verbal do verbo ser é era. Quando yo era niño, jugava com el perro. Esse verbo que a gente usou aqui foi o verbo ser. Beleza, pessoal? A gente continua. Sequência de quiz, né? Geralmente são 5, 6. Questão 4. Rafael vai marcar 1 minuto. 1 minuto, Rafael.
Então, quarta questão. Quando ellas, outro verbo irregular, que é o verbo ver, quando eu veía, quando tu veías, quando ele veía, nosotros veíamos, vosotros veías, ellos veían. Quando ellas veían, el payaso choraban. Quando ellas veían el payaso, choraban. Ó, deixa eu ver bem aqui nessa questão. Isso aqui não existe em espanhol. Viam, isso é invenção, né? É veían, essa forma aqui. Serve para ellos, serve para ellas e serve para ustedes, que é o vocês do espanhol, tá? Veía, aqui é para yo, ou então para a terceira pessoa, né? Ele, ella. Veías aqui é para tu. Veías é para vosotros. Eu estou escrevendo na frente a conjugação, o pronome correspondente, né? A pessoa correspondente à conjugação. A resposta é a letra C, né? Ellos, ustedes, veían. Essa é a quarta questão. Responde a letra C. Às vezes eu escrevo na frente assim, né? Para a gente lembrando a quem o verbo está se referindo, tá? Então a gente vai para a questão 5. Aqui também eu marco 1 minuto, Rafael. Ok, muito bem. Então, ó, antes, ella iba, letra B. Antes, ella iba sola a la escuela. Antes, ela ia sozinha, sola quer dizer sozinha, à escola, né? Para a escola. Vamos lembrar uma coisa. Essa forma do verbo, ela é igual para a primeira pessoa, né? Yo iba. E para a terceira. Ele, de usted, iba também, né? Iba também. Tem essa coincidência, né? Yo iba, ele iba, ella iba, usted iba, né? Português, ela ia, né? Espanhol, ella iba a la escuela. Antes, ella iba a la escuela. Tô me atrapalhando. Antes, ella iba sola a la escuela. Que eu tô saltando aqui o sola. Sola, sozinha, para a escola, né? Iba sola a la escuela. Questão 6, acho que é a última dessa sequência. Preste atenção na frase para identificar o sujeito, tá? Observe a frase direitinho para você não confundir o sujeito, tá? Então, o Rafael vai marcar para a gente, Rafael, 1 minuto.
Ok, vamos lá? Então, quando Marina e Joe são duas pessoas, né? Marina e Joe. Bom, o que eu tô querendo falar aqui é plural. Marina e Joe quer dizer Marina e eu. Quando Marina e Joe. Então, quando eu falo alguém e eu, é equivalente a falar nós. Ou seja, quando Marina e Joe é equivalente a nosotros. Quando Marina e Joe, então, nosotros, né, éramos. O espaço aqui é pequeno, né? Quando Marina e Joe éramos niñas, faltou um S, não comíamos carne. Quando Marina e Joe éramos niñas, quando Marina e eu éramos crianças, ou meninas, né? Crianças. Não comíamos carne. Éramos, está na letra B. Deixa eu ver o que a gente tem por aqui. Pronto, a gente não tem mais tempo para fazer as questões. Era um texto para a gente identificar que pode aparecer na próxima semana. Deixa eu só registrar aqui que nós não fizemos essa questão, né? Posso iniciar a próxima semana com ela. Ok, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado para quem ficou até o final. Até a próxima semana. Muitíssimas gracias. Nos vemos. Buenas noches.